Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. A Bíblia diz uma coisa muito importante, irmão. Irmão, e vou falar uma coisa com você. Tem coisas que são naturais. Naturais, pastor, naturais. O que, pastor? Cansar. Cansar é uma coisa natural. E nós podemos nos cansar fisicamente, e é natural, depois de me esforçar, um exercício, uma caminhada, uma jornada de trabalho. É natural o corpo estar cansado, sim ou não? Sim, é. Mas é natural também o espírito se cansar. É natural, pastor, o espírito se cansar? É. O Senhor Jesus, ele faz uma declaração. Por quê? Porque isso pode acontecer com todo mundo. Pode acontecer com qualquer um. Preste atenção. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, sobrecarregados, venha a mim, que eu vos aliviarei. Isso está onde, pastor? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Irmão, é todo mundo. O senhor já cansou, pastor? Vixe, já cansei. Já cansei, às vezes, de uma batalha, uma dificuldade, um problema que surgiu, uma situação que não se resolvia. Ou seja, é a luta. Você se cansa da luta, você se cansa da batalha. Às vezes é aquela batalha financeira que surge, parece que a coisa não resolve, pastor, não consigo sair desse buraco. É uma situação atrás de outra situação, é um problema atrás de outro problema. Né? É mais ou menos igual aquele ditado popular: quanto mais rezo, mais assombração aparece, pastor. Eu nunca vi, em outras palavras, estou cansada, estou cansado. E cansa, pastor, é normal, pessoal. O que não é normal, pastor, é ficar prostrado, gente. Aí que está o erro. Aí que está a questão. Então o Senhor Jesus, ele está aqui nos orientando. O que eu tenho que fazer quando o cansaço bate a minha porta? Porque uma hora bate. Uma hora bate. E é natural. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados. Não é só cansaço, não. Oprimidos. Às vezes estamos oprimidos por uma situação. Às vezes você vê uma pessoa cabisbaixa, você vê uma pessoa porque ela está oprimida por uma situação. Aquele casamento que às vezes está difícil. O pastor está num ponto que eu vou falar uma coisa para o senhor. Ela entra, a vontade que eu tenho é de sair. O pastor está num ponto que eu vou falar para o senhor, ele entra, a minha vontade é sair. Eu estava conversando com uma pessoa, isso há muitos anos. Pensa numa mulher bonita, elegante, de postura, bonita. E ela se casou. Se casou. Passou um tempo, pouco tempo depois, o marido colocava, entre ele e ela, colocava uma coberta. Ele falava: não toca em mim, porque eu tenho nojo de você. Pastor, que dificuldade. É uma dificuldade grande. Aquele homem que um dia olhou nos meus olhos, e o olho dele brilhando, e o meu brilhava mais, ele me dizia: eu te amo, você é a mulher da minha vida. Hoje olha para mim, coloca uma coberta entre nós e diz: não chega perto, não toque em mim, porque eu tenho nojo de você. É uma opressão, ou não é? Sim ou não? E às vezes a pessoa está enfrentando algo parecido. E às vezes não é no casamento. Às vezes é no relacionamento pai e filho. Como é que um filho olha para o pai com ódio e querendo agredir o pai? Eu me lembro de uma declaração que eu nunca mais vou me esquecer, e eu estou falando para você que isso foi no ano de 1996, mais ou menos. Eu vi um pai declarar algo que eu nunca imaginei ouvir. Ele falou para mim, falou: pastor, desde o dia que esse miserável nasceu, falando do filho dele, eu sou a pessoa mais infeliz da terra. Como é que um pai fala um negócio desse de um filho? E como é que fica o coração de um filho que ouve uma coisa dessa de um pai? Então a pessoa, às vezes, ela não está cansada apenas
Ela está oprimida por uma situação. Você está compreendendo? Está oprimindo ela. Está espremendo, está apertando, está acabando com as forças, ela está acabando com o ânimo dela. Agora o Senhor Deus, Ele mostrou como é que faz. Ele não mandou me revoltar, Ele não mandou eu chutar o balde, desculpe popular, Ele não mandou eu desistir, Ele não mandou eu desanimar. O que Ele falou? Venha a mim. Como, pastor? Em oração. O grande problema da igreja de Jesus hoje, eu fico observando, não estou falando da igreja da graça, não, eu estou falando daquele que diz que é de Deus. Qual é, pastor? Não ora. Não ora. E quando ora, é pouco, não é o suficiente. Como é que vai ficar uma pessoa que não come? Ela vai acabar morrendo de inanição, irmãos. Por quê, pastor? Porque ela vai definhar. Ela vai definhar. Ah, pastor, mas eu como, mas como o suficiente para manter o organismo saudável, para manter o organismo forte, para manter o organismo resistente às bactérias, aos vírus, aos ataques. Então o crente não ora. É de Jesus, pertence a Jesus, mas não tem a comunhão necessária para alcançar a paz que ele precisa. O Senhor Jesus, ele foi claro. Eu sou a vossa paz. E ele explica ainda, a paz que eu vos dou não é igual, não é como a paz que o mundo vos dá. Por quê, pastor? Porque se encontra paz no mundo. Eu já falei sobre isso com você. Se encontra. Poxa, eu morei numa ilha. Eu morei em São Luís do Maranhão. Morei numa ilha, é linda. É linda. Ó, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Agora ele explica ainda, ó, não vos dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo traz paz. Como eu falei, eu morava numa ilha. Irmãos, quantas vezes eu levantei assim no silêncio do dia, no silêncio da madrugada, no início do dia, e de repente saí de carro, fui lá, parei e fiquei olhando o mar, aquele vento, aquela tranquilidade. Que paz! Só que não é a paz que Cristo traz, porque a paz que Ele traz é diferente. Eu me lembro que me convidaram para fazer uma trilha, vai lá uma dica aí para quem gosta de viajar, tá, irmãos? O pessoal fala aí das dunas maranhenses, mas não entra nesse negócio não, o Ibama não deixa você subir lá, não deixa você andar lá, é complicado. A não ser que você vá conhecer de helicóptero, porque senão esquece. Os lençóis maranhenses, esquece disso. Esquece, pastor, esquece, não vale a pena. A não ser que você vá de helicóptero para visitar. Por quê? Porque você tem que subir aquilo lá a pé. Irmão, você não pode usar sapato. Imagina aquela areia, que ali é 38 graus, aquela areia deve estar uns 50, para mais. É sofrimento, vai por mim. Por quê, pastor? Eu fui, me arrependi. O que você tem que fazer? Pequenos lençóis. Contrata um guia. Por quê? São dunas. É como deserto. Se você não tiver um guia, você vai se perder, vai morrer lá. Contrata um guia. Pega um quadriciclo para você, um quadriciclo para tua mulher. Você não faz, se a tua mulher for aventureira igual você, ou ao contrário, se o seu marido for aventureiro igual você, porque tem marido que é aventureiro e a mulher não é, né? E tem mulher que é aventureira e o marido não é. Meio panacão, meio pangaré, né, pessoal? Então o que acontece? Agora os dois, então vai os dois num quadriciclo só. A minha mulher é aventureira, o que eu vou, ela vai. Eu vi uma duna, eu vi um rio assim, falei, vou passar aquele rio. Ela falei, ela agarrou. Eu desci, deslizou por cima da água. O coração veio aqui na ponta da língua, eu catei de volta. Estou falando sério, eu catei de volta. E eu olhei para ela estava assim. Eu falei, e aí? Ela falou, falei, vou de novo. Ela, falei, vou de novo. Subi e fui de novo. O pessoal lá da região falou, ele é louco. Mas, irmão, se você visse aquele local, parecia uma coisa assim, uma pintura. Parecia que, sabe, era uma coisa de cinema, uma coisa... e traz uma tranquilidade, uma alegria, uma paz. Eu estou te falando para você do que é natural, que você deve experimentar. Ô, pastor, eu queria tanto fazer uma viagem dessa, pede para Jesus. Não, pastor, aqui eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel. Hoje você não tem, amanhã você vai ter. Se você seguir as orientações de Jesus, amanhã você vai ter.
A questão é que muitas vezes as pessoas elas não seguem as orientações de Jesus. Elas querem o que Deus quer para elas, mas elas querem alcançar o que Deus tem para elas da maneira delas. E não vai alcançar. Tenho tentado explicar isso para você. Não vai. Agora, se você seguir as instruções que Jesus traz, você não vai ter o que ele falou. Você vai ter mais. Por quê? Porque ele faz mais do que pedimos ou pensamos. É que a pessoa não quer seguir a instrução. Ela não quer. E aí não tem como chegar. Eu volto a falar sobre esse assunto. Deixo-vos a paz. É para concluir aqui. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Aí ele pega e fala, não se turbe, não se tormente, não se apavore, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Em outras palavras, posso pôr popular? O bicho está pegando, irmão, a coisa está complicada, não fica com medo. Mas não fica com medo, vá a ele. Aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, aquele que está oprimido, vinde a mim, e eu vos... Porque quando você vai a ele em oração, ele vai envolvendo você, você vai sendo envolvido pela presença dele, aquela sujeirada toda, aquela intranquilidade, aquela perturbação, aquela angústia, vai todo sendo removido. E você tem uma paz, uma tranquilidade, em meio às dificuldades, que só ele pode dar. Agora, por que passa um dia atormentado? Por que passa um dia agitado? Por que passa um dia com a pressão lá em cima? Por que passa o dia todo preocupado, agitado? Por quê? Porque não segue as instruções. Vai a ele. Vai a ele. Fecha a porta do quarto e fala, Deus, estou aqui. Não estou aguentando, pai. Está difícil, estou atormentado, estou perturbado. Não aguento mais o jeito que meu marido me trata. Não aguento mais o jeito que a minha mulher me trata. Não aguento mais cobrador na minha porta, pai. Eu preciso da tua ajuda, me alivia. Meu coração está para explodir, pai. Preciso do Senhor. Ele vem. Ele vem. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que todo que vai a Deus, encontra socorro. Todo que vai a Deus, encontra socorro. Você está sofrendo, você está perturbado, você está agitado, você está atormentado, porque você não segue as instruções. Vai a Ele. Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei como pagar. Eu não sei como resolver. Todo aquele que vai a Ele, encontra paz, encontra socorro, encontra solução. Repito, é que não vai, irmão. É que não vai, parece que veio a igreja assim, para uma razão, para poder chegar e tirar o peso da consciência de falar assim, cumpri minha obrigação. Não, irmão. Não. Ele é o Deus do teu socorro. Ele é o Deus da tua solução, Ele é o Deus do teu livramento, Ele é o Deus da tua paz, Ele é o Deus da tua salvação. Você está compreendendo? Está precisando de ajuda? Se envolve com Ele. Todo aquele que vai a Ele encontra socorro, encontra uma resposta, encontra uma solução. A questão é que muitas vezes você vem à igreja. A questão é que muitas vezes você até vai ao pastor. Mas você nunca vai a Deus. Você nunca vai a Deus. Você procura no homem, muitas vezes, aquilo que só Deus pode fazer. Eu sou a vossa paz. A paz que você precisa está na comunhão com o Todo-Poderoso. Está na comunhão com o Todo-Poderoso. Irmão, mas eu quero que você tenha esse entendimento com você. Não é errado você desfrutar da paz que o mundo oferece. Não é errado, não. Não é. Eu tenho um grande amigo que, de vez em quando, 4 anos, eu acho que eu fui 4 vezes. Fui na fazenda dele. E eu passava, às vezes, o dia ali, andando a cavalo, passando um cavalo no meio de rio.
Eu lembro que eu cheguei num lugar da fazenda dele, que tinha fruta para todo lado. No cavalo mesmo, eu estendi a mão e lavei a fruta daquele jeito assim. Já viu lavar a fruta desse jeito assim? E não tem coisa mais gostosa. Para mim, né? Tem outras pessoas que não tem coisa mais gostosa do que ele, que é a praia. Cada um tem o seu prazer, a sua diversão. Você está compreendendo, sim ou não? Então não tem nada de errado. Mas só que você nunca vai conseguir. Nunca, estou falando de coisas lícitas. Mas você nunca vai conseguir a paz que Cristo dá, se você não se envolver com Ele como tem que se envolver. E cansar, como eu falei, é natural cansar. Irmão, eu não vou ler tudo, porque se eu ler tudo vai ficar muito comprida a coisa. Mas você lembra de um homem chamado Elias. Ele foi fazer um trabalho para Deus. E fazer um trabalho para Deus, às vezes, vai cansar. Vai cansar, pastor? Vai cansar. Vai cansar. O que foi que aconteceu? Ele foi. Ele conversou com Acabe. Falou para Acabe, o negócio é o seguinte, deixa eu conversar com você aqui. Segundo a minha palavra, irmão, preste atenção, as coisas elas têm que acontecer segundo a tua palavra. Não é segundo a palavra de Deus, pastor? Irmão, aquilo que Deus quer que eu faça, a vontade dele na minha vida, se eu não orar, não vai acontecer. Eu tenho que orar. Ou seja, as coisas têm que acontecer segundo aquilo que eu estou falando. E obviamente que a minha oração, ela tem a base. A pedra angular é Jesus Cristo. A obra que eu faço é sobre Jesus Cristo, sobre a palavra. A minha oração é sobre a palavra. Mas tem que acontecer segundo aquilo que eu falo. Presta atenção, olha o que ele falou. Então Elias, isso está lá no 1 livro dos Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face você tem que estar diante de Deus. A tua vida tem que estar diante de Deus. Tem pessoas que elas falam e não acontece. Por quê? Porque Deus confirma a palavra do servo dele. Você está compreendendo? Elas falam não acontece, mas por que não acontece? Porque a vida dela não está diante da face de Deus. Elas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Para que Deus confirme a minha palavra, para que aconteça aquilo que eu estou falando, aprende isso aqui. Eu tenho que ter a minha vida no altar de Deus. Eu tenho que ter a minha vida aos olhos do Senhor, na face do Senhor, segundo a palavra de Deus. Amém? Então ele estava dizendo que ele era um homem que vivia segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus falava para ele. É isso que ele quer dizer com isso. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face que nestes anos, está no plural. Ou seja, ele estava falando, nesses anos, vai ter um período, vai ter um tempo, que vai ser mais de um ano. Preste atenção nisso. Nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo as minhas. Ou seja, ele estava dizendo, não vai ter chuva, não vai ter nem orvalho, só vai ter chuva e orvalho de novo quando eu falar. Se você não falar, o poder de Deus não se manifesta. Se você não falar, o poder de Deus não se manifesta. Posso? Não vai falar mal de mim depois? Posso falar? Para de ser preguiçoso para orar. Para de ser preguiçoso para conhecer a Deus por meio das Escrituras. Para de ser preguiçoso. Por quê, pastor? Você vai perder a bênção de Deus. Você vai permitir que o inimigo te oprima, te perturbe, te atormente, a ponto de você ficar cansado de um jeito que você pode desistir da vida. Que é isso, pastor? Irmão, depois disso aqui, olha o versículo 2. Ele saiu da presença do rei. Olha o versículo 2, ó. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, segue: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do... Sabe o que Deus estava falando para ele? Falou, vaza, cai fora, você vai ser perseguido, eu tenho que te esconder. Vai e fica ali. Irmão, como eu falei, não vou ler tudo para não compridar. Irmão, a Bíblia mostra que ele ficou ali. 2 vezes por dia, ele era alimentado. Aí, para quem?
Está meio estufadinho? Olha aí, ó. Olha a dica aí. 2 vezes por dia. Faz um voto com Deus. Um mês. Comer só 2 vezes por dia só. Escolhe o horário. Mas comer pouco. Não é comer 2 vezes por dia como se o mundo fosse acabar, não. Tá bom? E escolhe um alimento balanceado. Olha a dica aí. Então o que acontece? Guarda essa. Então o que acontece? Irmão, 2 vezes por dia o corvo ia lá levar comida para ele. Segundo alguns teólogos, aquela água daquele rio secou em 6 meses. 6 meses depois, Deus veio falar com ele de novo. Falou, vou te enviar a uma viúva. Ele falou, agora estou tranquilo. Escondido numa caverna. Lá não tinha televisão, não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha nada para distrair. Rapaz, ficava olhando para o rio e esperando os corvos chegar. Mas mantinha comunhão com Deus, irmão. Às vezes você não tem tudo aquilo que você quer. Mas se você aprender a manter a tua comunhão com Deus, a coisa vai melhorar, e vai melhorar, e vai melhorar. Está entendendo, sim ou não? Porque às vezes a pessoa ela não tem aquilo que ela quer, ela para de ter comunhão com Deus. Não, mesmo que você não tenha tudo que você quer, você não tem agora. E às vezes aquilo que você quer hoje, amanhã você não quer mais. Amanhã não vai ter importância para você mais. Então, o que você não pode deixar é a tua comunhão com Deus. Ele ficava lá, 6 meses ali naquela caverna, tomando água do rio e comendo comida dos corvos. Mas a comunhão com Deus permaneceu. 6 meses depois, Deus veio falar com ele de novo. O negócio é o seguinte: vai a Serepta de Sidom. Ele enviou ele a uma viúva. Ele pensou com ele, agora eu estou tranquilo. Estou tranquilo agora, vou ter uma viúva para me sustentar, o negócio vai ficar tranquilo. Chegou lá, a viúva estava pior que ele. Porque na verdade, ele não foi lá para ser alimentado pela viúva. Como não, pastor? Ele foi lá para abençoar a vida da viúva. Ser alimentado pela viúva foi consequência. Você está compreendendo, sim ou não? O próprio Jesus falou isso. Que Elias foi enviado a uma viúva de Serepta Sidom. Quer dizer, ele que foi enviado para quê? Para abençoar a vida dela. Ela estava no sufoco, ela estava complicada, ela já tinha um plano. Ela falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou agora catar esse restinho que eu tenho aqui, vou fazer um pão para mim, meu filho, vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Esse era o plano dela, mas só que Deus tinha um outro plano para ela. Talvez você tenha um plano, só que Deus tem um outro plano para você. E Elias explicou, porque o plano era outro. Elias explicou, o plano é diferente. Você vai fazer o seguinte, ou seja, segue as instruções, que a tua vida vai mudar. Você vai catar essa farinha aí, esse azeite aí. Você vai lá, vai fazer para mim. Primeiro. Depois, o que sobrar, ela podia ter pensado, sobrar o quê? Você só tem isso. Se eu faço isso para ele, ele come, me engana e eu morro aqui de fome. Não, mas ela creu, irmão. Ela acreditou na palavra do homem de Deus. Porque o homem de Deus de verdade, ele só fala aquilo que Deus manda, irmão. O homem de Deus de verdade, ele tem temor. E como é que eu vou saber se é homem de Deus de verdade, pastor? É simples, a Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. Pelo fruto se conhece a árvore, perdão. Observa os frutos. Observa o comportamento, observa as palavras, observa o fruto. Você está compreendendo? É o fruto que fala pela pessoa, é o fruto que fala pela árvore. Não adianta eu pegar aqui uma manga e falar, rapaz, acabei de ver uma jabuticabeira agora, hein? Não tem como. O fruto da jabuticabeira é completamente diferente do fruto da mangueira. Então, o homem que é de Deus de verdade, pelo fruto você sabe se ele é ou se ele não é, gente. É simples assim. Você está compreendendo? Ela creu. E parecia absurdo. Pega, porque ela não ia ter que abrir mão só do alimento dela, não. Ela ia abrir mão do alimento dela e do filho. Talvez você já teve que enfrentar isso. Eu cresci numa geração, na minha casa, onde eu já vi os adultos enfrentando essa situação, abrindo mão de comer para dar para as crianças. Então talvez você já teve que passar por isso, abrir mão de algo para o seu filho poder comer, ou comia ele ou comia você. Agora você nunca teve que passar por essa situação de ter que abrir mão da tua e da dele. Eu estou falando abrir mão. Se abrir mão significa que tinha alguma coisa. Porque você pode ter passado pela situação de não ter nem para você, nem para ele. É diferente de ter ou para você ou para ele. E você abrir mão do que tem ou para você ou para ele para dar para o outro. Está entendendo a diferença, sim ou não? E ela teve que abrir, e abriu mão. Ela acreditou. A Bíblia diz que não faltou farinha na panela dela.
E não faltou azeite na botija dela, mas porque ela seguiu as instruções. Tem gente que está faltando farinha hoje, está faltando azeite hoje, porque não seguiu as instruções. Começou até a fazer o que Deus mandou fazer, mas parou no meio do caminho. Já não faz mais. Cansou. A Bíblia diz que eu não devo me cansar de fazer o bem, irmãos. Eu não devo me cansar de fazer o bem. E se eu permanecer firme ao tempo certo, no ponto certo, na época certa, no momento certo, eu vou colher. Agora a pessoa cansou. E cansar é natural, pastor? É natural, mas o que eu falei que você tem que fazer? Aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vem, olha lá, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Não pode. Não pode. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos. Mas está falando de desfalecido por causa de quê? O cansaço faz o quê? É por causa da consequência, o desfalecer é consequência de cansaço. Ele está falando, não se canse de fazer o bem. Se você não se cansar, a seu tempo, por quê? Porque tudo tem um tempo próprio. A seu tempo, você vai colher. Agora, se você desfalecer, você não vai conseguir nem levantar para colher. Está entendendo, sim ou não? Para mim não me cansar, o que eu faço, pastor? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos... Tem que ter essa comunhão constante, gente. Se eu quero o meu corpo em condições, eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar café da tarde, eu tenho que jantar. Isso diariamente. Diariamente. Eu estava comentando com algumas pessoas, terça-feira, 9 horas da manhã, eu comecei a orar. Acabei, era 15 para meio-dia. Na terça. Na quarta, parecia que eu não tinha orado 1 minuto sequer. Por quê, pastor? Porque o que eu fiz na terça não serve para a quarta, irmão. O que eu fiz na quarta não serviu para a quinta. O que eu fiz na quinta não serviu para a sexta. O que eu fiz na sexta não serviu para o sábado. O que eu fiz no sábado não serve para hoje, gente. Você está entendendo, sim ou não? Isso fisicamente, no que diz respeito ao alimento físico, mas também no que diz respeito ao alimento espiritual é a mesma coisa. Pão nosso de cada dia nos dai, é cada dia. O maná era entregue dia a dia. Quando era necessário que ele durasse para 2 dias, ele durava para 2 dias. Está compreendendo, sim ou não? Já ouviu falar que toda regra tem uma E? E com Deus também, nas regras de Deus, elas existem exceções. A regra era essa, era 1 vez por dia colher maná, mas tinha uma exceção à regra. Na sexta-feira colhia-se maná para 2 dias. Tá entendendo? Sim ou não? Então, volta lá, em Reis. Então ele veio e tal, passou, aí, depois de um tempo na casa da mulher, 3 anos, 2 anos e meio, ele ficou 6 meses na beira do rio, 2 anos e meio na casa da mulher. Aí Deus fala com ele, vai falar com Acabe. E ele foi. 6 meses depois que ele falou com Acabe, porque a seca durou 3 anos e 6 meses. 6 meses depois, ele falou com Acabe. Aí ele orou. A Bíblia diz que ele orou e orou ali 7 vezes. 7 vezes ele orou. Olha lá, ó. 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. 3 anos. No 3º ano, dizendo, vai e mostra-te Acabe, porque darei chuva sobre. Então 3 anos. Se a seca durou 3 anos e 6 meses, então 3 anos, Deus falou com ele, 6 meses, para ele chegar até Acabe. Tem um trajeto para a obra ser realizada, gente. Tem gente que está pensando que no mundo espiritual é McDonald's. Chega lá, Não. Existe um tempo. 6 meses para essa obra ser realizada. Deus falou com ele 6 meses para ele chegar até Acabe. Quando ele chegou a Acabe, ele deu o recado e foi orar. Por quê? Porque ele disse que ia acontecer só segundo a palavra dele. Ele foi orar. Orou 1, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. Já tinha ouvido barulho de água. 6, nada. Na 7ª que ele orou, a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre as pernas. Na 7ª que ele orou, olha lá. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Porque ruído há de uma abundante, ou seja, estou escutando barulho da bênção.
Estou sentindo o cheiro da bênção. Porque se era seca, a bênção era o quê? A chuva. Agora coloca uma coisa no teu coração. Muitas vezes vai acontecer. O que, pastor? A bênção não era chuva? Sim ou não? Chuva. Estava seca. A bênção era? Antes de vir a bênção, a Bíblia diz que o céu enegreceu. O que o senhor está falando, pastor? Antes de chegar o milagre, muitas vezes o bicho pega, tá? Vamos para o popular. Qual é, pastor? É a última cartada do diabo. A ideia dele é você desistir, porque se você não desistir, você vai ver a glória de Deus. Então ele vai tentar fazer você desistir. Então muitas vezes o céu vai enegrecer. Parece que fica de bronze, parece que a tua oração não está sendo ouvida, parece que a coisa complicou mais. Não. Não cansei de fazer o bem. Se não desfalecer, você vai colher no tempo certo. Está compreendendo, sim ou não? E veio a chuva, irmãos. E veio a chuva. Aí o que acontece? Matou os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do altos postes ídolos, foram 850 profetas, entendeu? Aí o que acontece? Acabe vai lá e conta para Jezebel o que aconteceu. Falou, o negócio é o seguinte, aquele Elias lá veio, matou todo mundo, acabou com a vida de todo mundo, complicou a vida de todo mundo, e ela manda um recado para Elias, 19:1 de Reis. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matar a todos os profetas a espada. Segue. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto. Ela falou de uma destruição. Ela estava falando que eles arrebentem comigo, que eles acabem comigo, que eles destruam, me destruam. E um pouco mais ainda, ela estava falando. Se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles. Como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Se até amanhã não te matar, que os deuses me destruam, que os deuses acabem comigo. Ela fez uma promessa. Olha o versículo seguinte. E que vendo ele, Elias que tinha acabado de participar de maior avivamento que a Bíblia mostra, fogo caindo dos céus, e tudo mais. Olha a situação que ele estava agora. E vendo ele, se levantou para escapar, ficou com medo. O medo ele vem, irmão. É uma arma do diabo. Você não pode deixar o medo dominar a tua vida em nada. Não tenha medo de nada. Não se preocupe com nada. Não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu. Não temas. Ele temeu. Falou, rapaz, a mulher vai me matar. O Deus que livrou ele, o Deus que fez ele ir lá levar o recado, o Deus que protegeu ele, o Deus que multiplicou a farinha e o azeite, acabou o poder desse Deus agora? O Deus que te trouxe até aqui vivo, alimentado, com sonhos realizados, agora ele vai deixar de te proteger? Ele vai deixar de ser Deus? Ele vai deixar de te ajudar? Acabou o poder dele? Moisés foi conversar com ele e falou, pô, Senhor Deus, o povo quer carne. Ele falou, tá bom, vou mandar uma revoada de codorniz para que eles comam carne. Aí ele falou para Deus, mas não, você vai arrumar carne para tanta gente. Cara, o cara tinha visto Deus abrir o mar vermelho, irmão. Não vai arrumar carne para tanta gente. Deus olhou para ele e falou, você está de brincadeira, Moisés. Deus olhou para ele e falou, Moisés, por um acaso cessou meu poder? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de toda a carne. Irmão, se você ler a história lá, você vai, não precisa colocar não, tá? Se você ler a história, você vai ver lá. A revoada foi tão grande que colheram por pessoa 1.000 quilos de carne. Irmão, ele é Deus. Ele não mudou. Você está com medo por quê? Você está com medo por quê? Agarra na mão do teu pai, levanta a cabeça e segue em frente, que a glória de Deus vai vir sobre você. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? É coisa séria. Mas sabe qual é o problema? Essa distância que você vive. Essa distância que você vive. Hoje já terminou uma semana, estamos começando outra semana, é primeiro dia da semana. Olha para mim, depois você lê a Bíblia, não lê em casa, vai querer ler agora? Presta atenção. Já estamos numa outra semana. Numa outra semana. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você jejuou essa semana? Quantas vezes você fechou a porta do teu quarto
e se deu a Deus, se derramou diante dele. Essa distância. Quantas vezes você catou as escrituras para examinar, meditar? Deus, não entendi. Pai, me mostra, me abre. Quantas vezes? Então vivemos numa distância grande demais. E aí, obviamente, quando se levanta uma dificuldade, a insegurança acaba se abatendo e a gente fica apavorado. Se aproxima para ver. Se aproxima para ver. O apóstolo Paulo um dia declarou: eu sei a quem eu sirvo. Por quê? Havia uma comunhão, uma intimidade tão grande que ele sabia a quem ele estava servindo. Ele sabia para quem ele vivia. Você sabe para quem você vive? Você conhece para quem você vive? Você tem um relacionamento com esse que você diz que vive para ele? É coisa séria, gente. Está compreendendo, sim ou não? Você sabe o que Elias fez? Fugiu. E que vendo ele, levantou e foi para escapar com vida. E foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu. Saiu com o rapaz, o auxiliar dele, agora abandonou o auxiliar e você está abandonando a tua mãe? Por causa da dificuldade? Você está abandonando o teu filho? Porque você está com medo? Porque a coisa não está como você quer? Como abandonando, pastor? Você deixou de buscar Deus, você deixou de se envolver com Deus. Ele está dependendo da tua fé, está dependendo do teu comportamento. Você mudou o comportamento, você abandonou a Deus e abandonou ele. Ele nem percebeu ainda, por causa do teu orgulho. Irmão, nós temos que acordar. Você está compreendendo, sim ou não? Olha o versículo seguinte. E ele foi ao deserto, caminho de um dia. No deserto, andou um dia, imaginou o sol na cabeça, 50 graus. 50 graus na cabeça, deserto. Calor. Umidade do ar baixa. Só para você ter uma ideia, como que é clima de deserto. Coisa seca, coisa difícil. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se, debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo. O ânimo dele estava tão baixo, a coisa estava tão complicada que ele falou: quer saber? Acabou. Melhor morrer. Tem gente que está assim. Desistiu do marido, desistiu do casamento, desistiu do filho, desistiu da comunhão com Deus, desistiu da vida. Não. Eu estou desanimada, pastor. Se anime em Deus. Se envolva com Ele. Ele é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Se envolva com Ele. Se dê a Ele. Oxa, pare de ser religioso. Tenha comunhão com Ele, viva para Ele, seja dele, sirva a Ele. Ele não te tirou do Egito para te destruir no deserto. Ele te tirou do Egito para te levar para Nova Jerusalém, para a terra que mana leite e mel. E Ele é Deus para trazer a provisão que você precisa nessa caminhada. Agora você tem que se aproximar dEle. Está compreendendo, sim ou não? É coisa séria. No ânimo dele, ele pediu para morrer. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Segue. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te. Deus trouxe um anjo para tocar a tua vida, irmão. É para você levantar, para você parar com esse negócio de vir de vez em quando na igreja, de orar de vez em quando, de ler a Bíblia de vez em quando, de ficar correndo só pelo natural. Você tem que entender que passa, tudo passa. Talvez você tenha mais 50 anos de vida, mas talvez tenha mais uma semana, talvez tenha mais um ano, você não sabe. Mas o importante, já tinha te ensinado, não importa quando, é para onde, você está preparado. Se você fechar os olhos agora, você vai passar a eternidade com Jesus no céu? Você está seguro disso? Você está certo da tua salvação? É coisa muito séria que eu estou falando com você. Está entendendo, sim ou não? E deitou-se debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levante e come. Irmão, você precisa se levantar para poder comer. Ninguém come deitado. Fisicamente não faz bem. Qualquer gastro vai falar para você.
para você ficar sentado de 2 a 3 horas ou caminhar, mas não vai para não deitar. Por quê, pastor? Para evitar refluxo, para evitar uma má digestão, para poder fazer uma boa digestão, para você não ter prejuízo. Por quê, pastor? Não é correto tu comer deitado. Tem que levantar. Espiritualmente não é diferente. Se levanta. Estou cansado, pastor, se levanta. Deus vai restaurar a tua força. Começa de novo. Começa a orar. Nem que for 5 minutos todos os dias, mas começa, vai aumentando o ritmo. Começa a ler. Começa a ouvir um pouco mais a palavra. A ler um pouco mais a Bíblia. Aumenta devagar o ritmo, mas tem que levantar. Está compreendendo, sim ou não? Levante e come. Eu sou o pão vivo que desceu. Come. Levanta e come. Segue. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. E comeu, bebeu. Tornou a deitar. Irmão, tudo que está escrito para o nosso. Não lembra do cego? Bartimeu, à beira do caminho, clamou, Jesus parou. Não parou? Não fez o que ele queria? Não deu vista para ele? Bartimeu voltou e sentou na estrada, não foi? Não, irmão. Ele não voltou à posição que ele estava. Ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Você volta à posição que você estava? Não, irmão, aproveita a cutucada do anjo aí para levantar e não deitar de novo, não. Olha só, 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida te será. Você vai viver muito tempo ainda, você não vai morrer amanhã, não. Agora você vai viver que jeito? Quem escolhe o jeito que eu vou viver sou eu, pastor, exatamente. E eu digo a você, que se você quiser viver bem, se alimente do pão da vida que é Jesus. Aí você vai ter força para caminhar. Não importa onde. Está entendendo, sim ou não? Olha o versículo seguinte. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu. E com a força daquela, Deus é a força da nossa vida. Só tem um jeito de caminhar, se alimentando dele. Com a força que a comida dele dá, com a palavra dá. Sem essa comida você não consegue caminhar. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Não parou nem uma vez. Começou a caminhar, acabava dia, começava dia, e ele caminhando. Acabava dia, começava dia, e ele caminhando. 40 dias. Eu não sei qual é o tempo de vida que eu tenho. Eu não sei, eu tenho 55 anos hoje. Eu não sei qual é o tempo de vida que eu tenho. Se Deus me der mais 30, eu vou a 85. Se Ele me der mais 40, eu vou a 95. Se Ele me der mais 20, eu vou a 75. Se Ele me der mais 10, eu vou a 65. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que eu quero terminar os meus dias, eu quero terminar a minha caminhada, me alimentando de Cristo e com a força da comida dEle, que é a palavra, o pão vivo que desceu dos céus. Eu quero chegar onde Deus determinou que eu devo chegar. E é o que eu peço para você parar e entender. Pastor, pega no teu pé. Pastor não é teu inimigo, não. Eu não estou contra você. Pelo contrário, eu estou a teu favor. Por quê, pastor? Eu sou o anjo de Deus para te cutucar, para te acordar, para você se alimentar e caminhar na presença dEle. Não sou teu inimigo, não. Pelo contrário. Eu estou do lado do Senhor dos Exércitos. Quando encontraram um anjo, Jacó encontrou um anjo, não sei se foi Jacó agora, eu acho que foi Jacó. Ele falou: você é dos nossos inimigos? Você é amigo ou inimigo? O que ele falou? Não lembra, não? Ele falou: nenhum dos dois. Eu faço parte do exército do Deus da vida. Eu faço parte do exército de Deus. Não sou teu inimigo. Irmão, desperta. É tua família. É tua vida. É tua salvação. Eu como. Todo dia. Como todo dia. Eu estava preparado, pronto para abrir a reunião. Aí fiz uma oração só. Ninguém pode falar que eu não abri a reunião. Eu abri.
Mas por quê? Porque Deus mandou que eu deixasse, eu não sei por quê. Só sei que eu fui lá para dentro e fiquei batendo papo. Fiquei orando. Por quê, pastor? O senhor é santo, hein? Nada. Você não entendeu nada. Eu não sou burro. Eu sei que eu preciso. É diferente. Você não entendeu nada ainda. Você está achando que é porque eu sou diferente? Eu sou diferente. É porque eu já entendi que se eu não comer, eu morro. Se eu não comer, eu morro. Então eu como. Ou depressa ou devagar. Mas não deixo de comer nenhum dia. Que Deus possa falar mais no seu coração. Irmão, se levanta, come e caminha com a força que vem do Todo-Poderoso dos céus. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.